Hoje eu vou te contar uma das verdades mais brutais, incômodas e libertadoras sobre a mente feminina. Mas antes de soltar essa bomba, faz o seguinte: deixa teu like nesse vídeo agora. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito. Comenta aqui embaixo se você já percebeu esse padrão acontecendo na sua vida ou na vida de algum amigo. E compartilha esse conteúdo com pelo menos um homem que precisa acordar para a realidade do jogo. Isso aqui, meu irmão, pode ser o ponto de virada na vida de um cara que tá sendo enganado pela ilusão de que mulher gosta de estabilidade, carinho e previsibilidade. Vamos direto ao ponto. Mulheres querem homens perigosos. É isso mesmo que você ouviu. Não importa o que ela diga, não importa o discurso feminista, não importa o teatro social de que o importante é o respeito e a parceria. A verdade nua, crua e chocante é que ela ama o perigo e emoção. E o subtítulo de hoje já deixa isso claro. Ela nunca vai admitir, mas a adrenalina de um homem imprevisível vicia mais do que qualquer segurança emocional. E você, que vive tentando ser o cara que dá estabilidade, que promete o mundo, que responde todas as mensagens rápido, que nunca levanta a voz, que evita conflito para agradar, tá sendo descartado exatamente por causa disso. A mulher moderna vive num paradoxo. Ela diz querer paz, mas corre atrás do caos. Ela diz buscar segurança, mas se entrega de corpo e alma pro cara que a trata como se pudesse sumir a qualquer momento. O motivo? Biológico, evolutivo, psíquico. Mulheres foram programadas para buscar emoção, intensidade, dominância. Isso tá no DNA dela. O homem bonzinho ativa segurança, mas não ativa desejo. E o desejo, irmão, é o que move a mulher, não o contrato emocional que você tenta assinar com palavras doces e promessas. O homem perigoso, o imprevisível, o frio, o confiante, o que não tem medo de perder, ele mexe com o instinto dela. Ele ativa a adrenalina que gera apego, que cria vício, que transforma ela numa adolescente apaixonada. E olha a ironia. Esse cara pode até tratá-la pior, pode até ser ausente, mas a mente dela interpreta isso como: ele é superior, ele é forte, ele é diferente. E você aí se perguntando por que ela volta sempre pro ex que a ignorou, que sumiu, que traiu. Mas por quem ela ainda sente tesão? É simples. O ex é perigo. Você é segurança. E segurança sem tesão vira tédio. Você entende agora por que o cara que não dá a mínima por ela se torna mais atraente do que o cara que faz tudo certo. Porque ela sente que precisa conquistá-lo, que ele é um desafio, que ela pode perdê-lo a qualquer momento. E a natureza feminina ama o desafio. Ama a incerteza. Ama o jogo. Porque o jogo ativa o emocional. E o emocional é onde a mulher vive. O homem previsível, acessível demais, grudento, que está sempre ali, ele é descartável. É o tá legal, mas não senti nada. Agora, o homem que some, que não responde de imediato, que não cede às vontades dela, que impõe limites, que tem um propósito maior do que ela, que vive no próprio eixo. Esse homem é enigmático, é perigoso, é dominante. E ela vai fazer de tudo para decifrá-lo, para conquistá-lo, para merecer sua atenção. Sabe por quê? Porque é assim que a mente feminina valoriza algo. Quando dói, quando exige esforço, quando há risco de perda. É o oposto da lógica masculina. Você quer estabilidade, lealdade, paz. Ela quer intensidade, emoção, testes. E quanto mais emocionalmente desequilibrada for, mais ela vai buscar o cara que parece ser uma ameaça à estabilidade dela. Então para de acreditar na mentira que te contaram. Mulher nenhuma se apaixona por tranquilidade. Ela pode até escolher o homem tranquilo depois dos 35, quando já colecionou traumas e cansou de sofrer. Mas enquanto a juventude e o instinto falam mais alto, ela vai correr atrás do imprevisível, do sedutor, do homem perigoso. E aqui vai a chave. Perigoso não significa violento ou idiota. Significa livre, imprevisível, emocionalmente inatingível, com foco em si mesmo. O homem perigoso não vive para agradar mulher. Ele vive para cumprir sua missão. E se ela quiser acompanhar, ótimo. Se não quiser, ele não perde tempo tentando convencê-la. E isso, essa frieza estratégica, é o que a deixa quente. Porque mulher quer sentir, não ouvir. Ela quer o frio na barriga, o medo de perder, a dúvida se está sendo desejada ou descartada. E se você não é capaz de gerar isso, ela vai procurar outro que gere. A pergunta é:
Você vai continuar tentando ser o fofo que merece ser amado? Ou vai se tornar o homem que não pede, não implora, não explica, apenas vive, domina, lidera? Comenta aqui embaixo. Você já perdeu uma mulher sendo bonzinho demais? Você já viu ela correndo atrás de um cara que não dava a mínima? Por quê? Reflita. Porque essa resposta pode te libertar da matrix emocional que mantém milhões de homens presos num ciclo de humilhação, frustração e autossabotagem. Tá na hora de mudar o jogo. Ou você vira o perigo que ela ama, ou continua sendo a paz que ela ignora. Escolha agora. E agora a verdade vem com faca na alma. Mulheres dizem querer estabilidade, mas suas ações sempre revelam sede de caos comandado por um alfa. E se você ainda acredita nesse papinho de que mulher quer um homem estável, pacato, previsível, gentil e totalmente dedicado, você tá condenado a ser o step emocional que segura a barra enquanto ela sonha, goza e se entrega ao homem que representa tudo aquilo que ela diz abominar, mas que o corpo dela implora pra sentir. Entenda isso de uma vez por todas. Mulher verbaliza o que o ego racional aceita, mas deseja com o corpo aquilo que ativa seus instintos mais profundos. E o que ativa esses instintos é o caos emocional controlado por um homem que lidera, impõe e jamais se curva. O homem estável, certinho, que oferece o mundo e daria tudo por ela, raramente é o homem que ela escolhe quando ninguém tá olhando. Esse tipo de homem é usado como porto seguro quando o caos a engole, mas nunca é o caos que ela deseja viver. Porque por mais que ela diga que quer paz, segurança e previsibilidade, a verdade é que a excitação feminina nasce no terreno da incerteza, do perigo emocional, da imprevisibilidade controlada. E isso só quem tem testosterona alta, controle emocional e presença masculina dominante consegue sustentar. O alfa não é o cara que destrói tudo. Ele é o caos que sabe para onde está indo. Ele é a tempestade com rumo. É o homem que ela nunca consegue prever, mas sempre respeita. É o cara que ela odeia amar, mas não consegue largar. Ele não oferece estabilidade. Ele oferece intensidade com comando. E por isso ela se vicia. É o homem que some no auge da tensão, que sabe quando desaparecer para se tornar desejo, que sabe criar a dúvida, provocar o ciúme, gerar aquela sensação de nunca sei onde estou com ele. E isso, irmão, mexe com o instinto feminino mais primitivo, a necessidade de caçar o caçador. Porque o homem que se oferece demais não desafia, não gera emoção, não marca território. Ele vira paisagem. E mulher não se apaixona por paisagem. Ela se perde no furacão. Já percebeu como as mulheres mais intensas, mais bonitas, mais desejadas vivem envolvidas com caras problemáticos, complexos, imprevisíveis? Não é coincidência. É padrão. É instinto. E o que atrai não é o problema em si. É a masculinidade bruta, selvagem e misteriosa que esses caras exalam mesmo sem dizer uma palavra. Você pode ter estabilidade, pode ser responsável, trabalhador, fiel. E nada disso vai te fazer ser desejado se você não aprender a comandar o caos, a dominar a tensão, a criar aquela sensação de que com você ela está segura, mas nunca no controle. Porque mulher quer o líder do caos, não o escravo da estabilidade. Ela quer sentir que está com um homem que todos os outros respeitam, que sabe o que quer, que sabe dizer não, que não se curva por beleza, que não se derrete por carência. Ela não quer te salvar, ela quer ser tragada por você. Então a pergunta que fica é: você tá tentando oferecer segurança? Ou você tá aprendendo a liderar o jogo? Você quer ser o ombro onde ela chora depois de se entregar para outro? Ou o homem que a faz chorar de prazer e confusão mental ao mesmo tempo? Não adianta ser bom, gentil, disponível e seguro se você não souber ser dominância, imprevisibilidade e caos em forma de presença masculina. Você é o cara que ela respeita? Ou o cara que ela manipula? Você é o homem que organiza a vida dela? Ou o que desorganiza o coração e a mente dela sem piedade? Decide, irmão. Ou você comanda o caos e vira vício, ou você oferece paz e vira invisível. E agora a gente entra num dos pilares mais humilhantes e mais necessários da verdade masculina. O homem bonzinho é o prêmio de consolação quando o cafajeste some do mapa. Antes de continuar, já sabe o ritual. Deixa o like nesse vídeo agora, se inscreve no canal, se valoriza a verdade nua e crua sobre o jogo emocional, comenta aqui embaixo se já foi esse cara legal, descartável, e compartilha esse conteúdo com outro homem que ainda acha que ser gentil, compreensivo e paciente vai fazê-lo ser amado de verdade. Porque o que você precisa entender, de uma vez por todas,
é que no mercado sexual moderno, o homem bonzinho não é desejado. Ele é tolerado. Ele não é o prêmio. Ele é o consolo. Ele é o plano B. Ele é o que segura a barra emocional quando o homem que realmente tira o sono dela, o homem que faz o coração dela acelerar, o homem que domina a mente e o corpo dela, desaparece. E o mais cruel, ela até sabe disso. Ela sabe que está aceitando menos do que queria. Ela sabe que está contigo porque o verdadeiro objeto de desejo sumiu, criou outra família, não quer compromisso, virou coach de trampo sujo em Dubai ou simplesmente não quer mais saber dela. E aí, no vazio emocional que o cafajeste deixou, ela se aproxima de você. Porque você é fofo, é diferente, não é igual aos outros. Mas no fundo, ela sabe. E você também sente. Você é o cara que está ali para oferecer estabilidade enquanto ela lambe as feridas emocionais deixadas pelo cara que realmente a fez sentir viva. E quando ela se recuperar? Quando a autoestima voltar? Quando ela sentir que já superou? Ela vai embora. Simples assim. Como se você fosse um Uber emocional. Usou, agradeceu, saiu. E se você não enxerga isso, vai continuar acreditando que ser compreensivo, estar disponível, ouvir tudo o que ela diz, sempre dizer sim e nunca confrontar, é o caminho para o coração de uma mulher, quando na realidade é o caminho para a zona cinzenta da mediocridade romântica. Aquela onde o homem é bom o suficiente para ser ouvido, mas nunca desejado de verdade. Porque desejo não nasce da segurança, nasce do risco. Atração não vem da previsibilidade, vem da imprevisibilidade. Toda mulher quer sentir que está com um homem que tem opções. Que está com ele porque ele escolheu, não porque ele implorou. Que ele poderia ter várias, mas ficou com ela porque ela entregou o que poucas entregam. Agora me diz com frieza. Você acha que uma mulher vai olhar com tesão para um homem que está sempre disponível, que não impõe limites, que se esforça demais, que vive andando em ovos com medo de desagradar? Irmão, esse é o oposto do desejo. É o retrato do desespero. E o mais irônico? O cafajeste, aquele que não liga, que some, que mente, que finge que não sente, ele desperta nela uma emoção tão forte, tão visceral, que ela aceita até ser maltratada só para não perder o vício. Enquanto o bonzinho, mesmo tratando ela como uma princesa, só gera tédio. O tédio que vem da previsibilidade, da falta de tensão, da ausência de liderança. O homem bonzinho vive tentando provar que é diferente, que é confiável, que é para casar. E ela até pode casar com ele. Mas você acha que ela vai gozar de verdade com ele? Você acha que ela vai se despir com tesão? Que ela vai se entregar com fogo? Não. Porque no fundo ela sabe. O bonzinho é seguro, mas não é excitante. É estável, mas não é dominante. E desejo e respeito não vem de segurança. Vem de poder. Vem de presença. Vem da sensação de que ela pode te perder. Então, se você ainda está nessa ilusão de que boas intenções bastam, acorde. Seja justo, seja íntegro, mas seja homem. Tenha limites, tenha postura, tenha opções. Porque enquanto você for o prêmio de consolação, ela vai te usar como apoio emocional, mas sonhar com outro homem quando deitar no travesseiro. Você já foi esse cara? Já sentiu que era só o substituto emocional enquanto ela sonhava com alguém que a tratava como segunda opção? Comenta aqui, porque é hora de virar o jogo. Ou você lidera o desejo, ou vira suporte pro emocional alheio. Escolhe. E agora a verdade vem crua, sem vaselina, sem filtro e sem desculpas com o subtítulo 4. Se você não representa uma ameaça, você não desperta desejo. Só pena. Irmão, antes de continuar, já vou te pedir aquele engajamento de guerra. Deixa teu like agora nesse vídeo. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo tua visão sobre esse tema e compartilha com um parceiro que precisa acordar antes que seja tarde demais. Porque o que eu vou te falar agora é o que destrói milhares de homens diariamente sem que eles sequer percebam. O cara legal, o bom amigo, o que é respeitoso demais, educado demais, seguro demais, é visto por ela como um pelúcia humano, um bichinho inofensivo, incapaz de provocar reações profundas, e por isso nunca será escolhido como objeto de desejo, só como ombro para chorar ou plano B para quando ela estiver velha, usada e emocionalmente falida. O homem que não impõe respeito, que não transmite perigo, que não carrega no olhar o traço selvagem de um predador emocional, não causa excitação, causa tédio. Porque a natureza feminina não é programada para desejar segurança imediata. Ela é atraída por tensão, por desafio, por instabilidade emocional leve,
Aquela montanha-russa que ativa o sistema límbico e faz o coração dela acelerar. Mulher deseja o cara que ela não consegue decifrar. O que pode sumir a qualquer momento. O que entra num ambiente e toma o ar da sala. O que não hesita. Não pede desculpas por existir e que se posiciona sem medo de causar desconforto. Você acha que mulher quer paz? Ela fala isso, mas corre atrás do cara que destrói a paz dela, que faz ela surtar e depois implorar por mais. E por quê? Porque esse cara representa uma ameaça. Não uma ameaça física, mas psicológica. Ele ameaça a estabilidade emocional dela, ameaça as crenças que ela tem sobre controle, ameaça a zona de conforto, ameaça a previsibilidade. E isso, para o cérebro feminino, é sinônimo de excitação. Agora pensa, como ela vai desejar alguém que é previsível, que está sempre disponível, que se anula para agradar, que tem medo de dizer não? Esse tipo de homem não é visto como parceiro, é visto como ferramenta. E a mulher pode até manter esse cara por perto, usar quando precisar, mas nunca vai deitar pensando nele. Nunca vai sentir tesão de verdade, porque o desejo feminino precisa de uma mínima sensação de risco. Risco de perda, risco de rejeição, risco de não ter controle total. E se você não oferece isso, você está fora do jogo antes mesmo de começar. Sabe aquela frase, os bonzinhos só se fodem? Ela é real. Mas o problema não é ser bom, é ser inofensivo. O homem bom com presença dominante, com postura de quem tem opções, com olhar que diz, eu te quero, mas não preciso de você, esse sim é desejado. Mas o cara que vive pedindo permissão para existir, que nunca contraria, que aceita tudo para agradar, esse só ativa uma emoção, pena. E pena não leva à cama, leva à friend zone, leva ao esquecimento, leva à humilhação silenciosa. Então eu te pergunto agora, olho no olho, você representa alguma ameaça no mundo dela? Ou você é só mais um fofinho que ela usa como terapia gratuita? Quando vai acordar para a realidade de que o mundo não recompensa a passividade? Quando vai decidir ser homem com presença, com postura, com limites claros? Porque a verdade é simples e brutal. Mulher só sente desejo real por quem poderia, em algum nível, destruí-la. E isso não é maldade, é biologia, é seleção natural, é instinto. Então seja a ameaça, seja o risco calculado, seja o homem que ela não consegue prever, não consegue controlar e justamente por isso não consegue esquecer. Tá preparado para isso? Ou vai continuar sendo o bonzinho descartável? Comenta aqui se você já viveu isso, se já foi o cara que ela só procurava quando estava triste e me diz. O que você vai fazer diferente agora? Presta atenção, irmão, porque o que eu vou te dizer agora vai destruir anos de doutrinação emocional que enfiaram na sua cabeça desde criança. E antes que eu solte essa bomba, já faz o básico. Deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Se você já perdeu uma mulher para um cara que não valia nada, mas que ela simplesmente não conseguia largar. Porque hoje você vai entender o porquê. O bad boy não é uma fase, não é uma rebeldia passageira, não é um erro que ela comete até amadurecer. Ele é o padrão oculto que o instinto feminino busca desde os tempos das cavernas. Isso mesmo. Biologicamente, emocionalmente, sexualmente, o cérebro da mulher é atraído por traços que representam risco, dominância, imprevisibilidade e força. Enquanto você, todo certinho, tá mandando bom dia com florzinha, sendo compreensivo, se adaptando ao humor dela, pedindo desculpas por respirar. O bad boy tá cagando pra opinião dela. Desaparece por dias, volta do nada. E quando volta, é como se nada tivesse acontecido. E mesmo assim, ela ainda sente aquele frio na barriga. Por quê? Porque o instinto dela entende esse tipo de homem como alguém de valor genético elevado. Ele não precisa dela. Ele não implora por atenção. Ele não se molda para agradar. Ele é escasso, é dominante, é emocionalmente instável. Tudo que ativa o modo caçadora no cérebro dela. O sistema límbico dela, onde nascem os impulsos mais primitivos, enxerga esse tipo de homem como uma oportunidade de validação. Ela quer ser a exceção, quer ser a única capaz de mudar ele, quer ser a mulher que conseguiu domar o leão. E é aí que ela se perde, porque enquanto tenta conquistá-lo, ela se envolve, se entrega, se vicia. O bonzinho já se entregou antes mesmo de ser testado. Já se colocou na coleira sem ela pedir. O bad boy, ao contrário, testa ela o tempo inteiro. Ele não está disponível emocionalmente, e isso, ao invés de afastar, aproxima.
Porque o que é difícil, o que é escasso, o que é imprevisível gera valor. E você, homem, precisa entender que não se trata de ser canalha. Se trata de ter postura, de saber dizer não, de impor limites, de ser emocionalmente blindado. Porque o que o bad boy tem de mais perigoso não é o que ele faz, é o que ele não faz. Ele não se justifica, não se rebaixa, não mendiga afeto. E esse comportamento, que para você pode parecer tóxico, para o inconsciente dela é altamente atrativo. Você já parou para pensar por que ela ignora suas mensagens, mas corre atrás do cara que a trata com desdém? Por que ela diz que quer estabilidade, mas dorme com o instável? Por que ela afirma que valoriza respeito, mas tem orgasmos pensando no cara que nem lembra do nome dela? Porque o discurso dela é uma coisa, mas o instinto, o impulso, a verdade biológica é outra completamente diferente. E esse é o jogo que você precisa aprender a jogar. Não adianta lutar contra isso, achar que vai mudar o sistema com flores e dedicação. Ou você entende as regras ocultas do mercado sexual, ou você vai ser descartado como um panfleto em poste. O que te impede de ser o tipo de homem que ela não consegue dominar? O medo de parecer insensível? O apego a uma moralidade que só te faz perder? A esperança infantil de que a mulher certa vai te valorizar? Acorda. No mundo real, mulher respeita quem impõe respeito, deseja quem não se entrega e se vicia em quem a desafia. O bad boy não é moda. É o arquétipo eterno do homem que ela deseja, mas não pode controlar. E até que você se torne um homem com esses traços: controle emocional, escassez de atenção, presença dominante, frieza estratégica, você vai continuar assistindo ela correr atrás do caos, enquanto você, o homem bom, espera na fila do fracasso afetivo. Então, a pergunta é direta: você vai continuar tentando ganhar amor com gentileza? Ou vai aprender a ser o homem que ela deseja, respeita e teme perder? Comenta aqui. Quantas vezes você já viu essa cena acontecer? Quantas vezes você foi o bonzinho que perdeu para um cafajeste? E o mais importante, quando é que você vai parar de ser o coadjuvante da história dela para se tornar o protagonista da sua? E aqui a gente entra numa das verdades mais ignoradas e mais poderosas do jogo sexual e emocional entre homens e mulheres. Emoção é o afrodisíaco supremo, e o homem perigoso é a dose mais pura. Mas antes de te entregar essa revelação brutal que vai virar tua chave mental de vez, já faz o básico que transforma esse canal em arma de guerra contra a ilusão. Deixa teu like agora, se inscreve no canal se ainda não fez isso, comenta aqui embaixo tua visão sobre esse tema e compartilha esse vídeo com um irmão que merece acordar. Porque essa mensagem precisa atravessar as trincheiras da ignorância emocional que mantém tanto homem refém. Agora escuta com atenção. Mulher não se excita com lógica, estabilidade ou currículo bonito. Ela se excita com emoção, com adrenalina, com instabilidade controlada, com a sensação de que algo poderoso e incontrolável está prestes a acontecer. O erro brutal da maioria dos homens é tentar conquistar uma mulher sendo previsível, domesticado, bonzinho, aquele que diz sim pra tudo, que não impõe limites, que não representa nenhuma ameaça ao ego dela, nenhum desafio real à zona de conforto emocional que ela mesma despreza. Só que a verdade nua e crua é essa. Mulher deseja o homem que gera tensão, o homem que tira ela do eixo, o homem que ela não consegue decifrar em 5 minutos, o homem que mexe com os gatilhos mais profundos da natureza feminina, aqueles ligados à sobrevivência, à proteção, ao desejo visceral de ser possuída por alguém mais forte que ela em todos os sentidos. E é aí que entra o homem perigoso. Não o criminoso, não o delinquente, mas o homem imprevisível, frio, que conhece a própria sombra, que sabe que é capaz de destruir ou proteger, que tem domínio sobre a própria raiva, que não precisa gritar para impor respeito, mas que deixa claro com o olhar que não tolera desrespeito. Ele é o que traz emoção porque representa risco, não físico, mas emocional. Ele não é um fantoche emocional que reage ao menor sinal de afeto. Ele é o estrategista que causa impacto com silêncio, com ausência, com presença firme e fala curta. A mulher sente isso no corpo. Ela sabe quando está diante de um homem comum e quando está diante de um predador social, alguém que não vive mendigando amor, mas que é fonte de emoções intensas. O homem perigoso é afrodisíaco porque representa aquilo que ela não consegue controlar. E o desejo feminino é construído sobre o terreno da instabilidade emocional, não da paz garantida. Ela quer paz na velhice, mas emoção enquanto ainda está no auge da beleza. E se você não for capaz de oferecer isso, você vai ser o último da fila, o reserva esquecido, o cara que ela usa pra conversar, mas nunca pra transar. Mulher deseja o homem que faz ela se sentir viva.
E isso não acontece com o cara que se esforça para ser sempre legal, sempre disponível, sempre previsível. Isso acontece com o cara que representa um desafio emocional, que tem um mistério, uma força interior, um perigo calculado no olhar. Você já sentiu isso? Já viu uma mulher que dizia odiar o bad boy e uma semana depois estava dormindo na casa dele? Já notou como ela perdoa tudo de um homem que faz ela sentir borboletas no estômago, mas descarta sem piedade o homem que oferece paz e segurança logo de cara? Pois é. Porque o que move o desejo não é moral, é emoção. E se você não entender isso, vai continuar sendo o cara que ouve "você é legal demais", enquanto ela corre atrás do próximo drama com outro. Então me responde. Você tá disposto a deixar de ser o homem que agrada para se tornar o homem que provoca? Tá pronto para abandonar a necessidade de aprovação e começar a provocar reações reais? Porque no final das contas, o homem perigoso não é o mais bonito, nem o mais rico. É o que gera as emoções que ela não consegue fingir. Você quer ser amado ou desejado? Porque são dois caminhos completamente diferentes. E só um deles coloca você no controle do jogo. Essa aqui é para destruir de vez a ilusão que te fizeram engolir desde criança. Essa ilusão de que mulher quer um cara bonzinho, que escuta tudo o que ela diz, que oferece segurança, estabilidade, tapete vermelho, flores e planos a longo prazo. Mentira. Uma mentira confortável, socialmente aceita, mas uma mentira mortal para quem acredita e vive em função dela. Mas antes de rasgar essa cortina de fumaça, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo se você já foi aquele cara que deu tudo o que ela pediu e ainda assim foi descartado. E compartilha esse conteúdo com quem precisa acordar. Porque a verdade aqui é simples, brutal e inegociável. Segurança é o que ela diz que quer, mas excitação é o que ela implora sem nem perceber. Segurança é discurso consciente, é o que ela fala pras amigas, pros pais, pro Instagram. Já a excitação é animal, é biológica, é visceral. E é isso que realmente faz ela se entregar. O que move a mulher por dentro, o que faz ela tremer, perder o controle, ter devaneios eróticos e se submeter voluntariamente, não é o cara seguro, previsível, gentil e passivo. É o homem que desafia ela, que não se dobra, que não está disponível 24 horas, que tem mistério, intensidade, presença. O homem que sabe a hora certa de olhar com frieza, tocar com firmeza, calar com autoridade. É esse tipo de energia que acende nela o fogo real. Não o discurso moralista, mas o desejo que ela tenta esconder inclusive de si mesma. A mulher moderna vive um conflito interno entre o que ela acha que deve querer e o que realmente deseja. Ela foi doutrinada a buscar estabilidade, mas quando encontra um homem que só oferece isso, carinho, estabilidade, previsibilidade, ela enjoa, perde o tesão, começa a procurar desculpas. O problema não é você, sou eu. E vai atrás de outro que a trate como um desafio, que traga adrenalina, que não seja facilmente conquistado. A segurança que ela tanto fala é só a fachada. É o palco. Mas o que ela quer nos bastidores? O que movimenta as emoções mais profundas dela é a imprevisibilidade emocional masculina. É aquele homem que oscila entre o afeto e a frieza, entre o cuidado e o desprezo calculado, entre a presença e a ausência estratégica. E eu te pergunto, quantas vezes você caiu na armadilha de oferecer tudo o que ela pediu e ainda assim perdeu ela para um cara que não dava metade do que você dava? Quantas vezes você acreditou que sendo mais gentil, mais fofo, mais estável, ela iria te amar mais? E o que aconteceu? Ela se afastou, porque você foi o que ela dizia querer, mas não o que ela precisava sentir. O impulso sexual feminino é movido por emoções extremas, por tensão, por contraste. Não é o conforto que excita. É a tensão sexual. É o risco. É o poder. É saber que aquele homem pode ter qualquer mulher, mas por algum motivo, escolheu ela. Isso ativa nela um senso de urgência, de competição, de entrega. Mas quando você está ali 100% disponível, previsível, emocionalmente dependente, você tira dela o mistério, o instinto, a fome. E ela perde o interesse. Isso acontece porque a mente feminina não valoriza o que é facilmente conquistado. Ela valoriza o que desafia, o que provoca, o que desestabiliza emocionalmente. Não de forma tóxica, mas de forma controlada, calculada, masculina. Você quer saber por que tantas mulheres fantasiam com homens dominadores, misteriosos, perigosos?
Porque são arquétipos que provocam nelas o que segurança nunca vai provocar: excitação. Então, ou você entende isso agora e começa a moldar sua energia masculina com intensidade, poder e presença, ou vai continuar sendo o bom moço que ouve tudo, entrega tudo e termina chorando sozinho, sem entender onde errou. Ela não te largou por falta de cuidado. Ela te largou por falta de tesão. Porque você foi o que ela respeitava com a cabeça, mas não o que o corpo dela desejava. E aí, eu te pergunto, você vai continuar se enganando com o discurso delas? Ou vai começar a estudar o que o corpo feminino revela de verdade? Comenta aqui embaixo se você já viveu essa realidade na pele. Você quer ser o cara que ela apresenta pra mãe? Ou o cara que ela sonha em ser dominada? Decide, porque os dois raramente são o mesmo. E agora segura firme, porque o que eu vou te falar pode colidir com tudo que te ensinaram sobre ser um bom homem. Então, já deixa teu like se você valoriza essa entrega real, se inscreve no canal para não perder os próximos tapas de verdade. Comenta aqui embaixo se você já sentiu que mulheres se aproximam mais quando você tá no modo frio, ocupado e focado do que quando tá carente, atencioso e disponível demais. E compartilha esse conteúdo com algum irmão que ainda acredita que o segredo é ser sempre o cara bonzinho. Subtítulo 8. O homem perigoso ativa o DNA tribal dela. O desejo pelo guerreiro que desafia o mundo. Isso aqui é ciência crua misturada com instinto bruto. Esquece tudo que a sociedade te empurrou. Que mulher quer paz? Que mulher quer segurança? Que mulher quer estabilidade? Quer nada. Mulher quer emoção. Mulher quer intensidade. Mulher quer aquele frio na barriga que só o homem perigoso, no bom sentido, consegue provocar. E quando eu digo perigoso, não tô falando de violência ou de delinquência. Tô falando de imprevisibilidade, de força emocional, de ausência de medo, de um homem que não se curva a regras sociais idiotas, que vive no próprio eixo, que anda com o peito aberto, o olhar firme e a certeza de que não precisa de ninguém para se validar. Esse é o tipo de homem que ativa nela o instinto tribal, aquele resquício evolutivo que vem de milênios atrás, quando mulheres escolhiam os guerreiros mais fortes, mais corajosos, mais dominantes da tribo para garantir a sobrevivência da prole. Ela pode estar de salto alto e falando de empoderamento hoje, mas o DNA dela ainda responde ao homem que impõe respeito, ao cara que não baixa a cabeça, que desafia o sistema, que age com confiança selvagem e deixa claro com a postura dele: eu sou o lobo, não o cordeiro. E isso é visceral, não tem explicação racional. Você pode ser o cara mais gentil do mundo, mais carinhoso, mais paciente, mais presente. Mas se você não exala energia masculina crua, se você não tem atitude, se você não impõe sua presença, você não vai ser o homem que ela sonha em se jogar no colo. Vai ser o cara legal que ela chama quando o guerreiro não tá disponível. Acorda. As mulheres não querem o homem previsível que vive para agradá-las. Elas querem o homem que vive para o próprio propósito. E que, por acaso, quando olha para ela, faz ela se sentir escolhida por um alfa, não por um servo. Esse tipo de homem não precisa levantar a voz, não precisa ameaçar, não precisa fingir nada. Ele simplesmente é. Ele tem controle sobre si, tem metas maiores do que sexo, tem frieza quando precisa e intensidade quando escolhe. É esse homem que ela quer desafiar, testar, tentar entender e nunca consegue dominar. É esse homem que faz ela sonhar acordada, pensar nele no meio do expediente, olhar o celular esperando uma mensagem sem admitir. O cara perigoso não é o canalha, é o cara livre. É o cara que não tem medo de dizer não, que não se rebaixa para manter mulher nenhuma por perto, que não se desculpa por ser masculino, direto e centrado. E você precisa se perguntar agora: você é esse homem? Ou é só mais um cara que aprendeu a agradar, a evitar conflito, a pedir desculpa por existir? Porque a verdade é essa: o desejo feminino não respeita o homem que vive ajoelhado. Respeita o homem que levanta, que anda, que lidera, que não tem medo de cortar laços se isso significar manter sua dignidade. Você já ativou esse DNA tribal nela? Já viu o olhar de uma mulher que sente, sem palavras, que está diante de um predador de verdade? Ou vive sendo o coelhinho fofo esperando aprovação? O mundo pertence aos perigosos emocionalmente, intelectualmente, fisicamente, e não tem espaço no topo para quem vive tentando agradar. Quer respeito? Quer desejo? Quer ser lembrado como o homem que ela nunca conseguiu esquecer? Torne-se o guerreiro. Desafie o mundo. Domine a si mesmo. Porque no fim, ela não quer estabilidade. Ela quer o caos domado nas mãos de um homem que sabe usá-lo.
Você é esse homem? Se não for, quando vai decidir se tornar? Essa é uma das verdades mais violentas e inaceitáveis para a sociedade atual, mas também uma das mais libertadoras quando o homem finalmente entende. Todo o instinto feminino, do mais superficial ao mais profundo, grita desesperadamente por um homem que sabe quebrar regras e dominar o ambiente. E não estou falando de quebrar regras no sentido infantil e rebelde de moleque mimado, mas de romper com as normas invisíveis que prendem a maioria dos homens numa coleira de submissão social e aprovação feminina. Mas antes de eu continuar essa rajada de realidade que vai doer em muito marmanjo domesticado, já deixa teu like nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui o que você pensa sobre isso e compartilha com pelo menos um homem que precisa acordar para esse jogo cruel. Porque esse conteúdo não pode morrer escondido, ele precisa circular entre os poucos que ainda têm coragem de ouvir a verdade crua. Agora vamos direto ao ponto. A mulher pode dizer o que quiser. Que gosta de homem sensível, que valoriza o diálogo, que quer respeito acima de tudo. Mas no fundo, no instinto, no biológico, ela se derrete por aquele homem que entra num ambiente e não precisa pedir licença. Aquele que não segue o script, que não precisa da permissão dela para agir, que fala com convicção, que quebra a expectativa, que ri do politicamente correto, que impõe presença com postura, silêncio e atitude. A mulher foi biologicamente programada para se render ao mais dominante, ao mais imprevisível, ao mais confiante. Isso é seleção natural. É o cérebro primitivo dela escolhendo o macho alfa real, não o personagem social aprovado pela mídia ou pelas amigas dela. Quando você age como um bom moço previsível, que não quer incomodar, que pede tudo com jeitinho, que segue as regras sociais de forma cega, você se torna invisível. Agora, quando você domina o espaço, se move com intenção, olha nos olhos sem hesitação, fala com clareza e se posiciona com firmeza, mesmo que isso desagrade, ela sente um arrepio. Ela pode até resistir externamente, mas por dentro o instinto está em festa. Porque o que ela realmente busca, mesmo sem admitir, é um homem que tem coragem de ser ele mesmo que isso o torne um vilão na narrativa social. E esse tipo de homem é raro, é perigoso, é magnético. Ele não precisa pedir validação, porque ele é a validação. Ele não vive buscando aprovação, porque ele aprova a si mesmo. E isso fere o ego feminino acostumado a controlar homens pela culpa, pelo medo e pela promessa de migalhas afetivas. Quando ela percebe que não te controla, que não te chantageia emocionalmente, que não consegue dobrar tua vontade com carinha de coitada, ela pode até espernear, mas no fundo ela sente respeito. E mais do que isso, excitação. Porque o instinto dela não quer um igual para dividir boletos. Quer um líder para seguir sem precisar entender por quê. E o que isso significa para você? Que enquanto você seguir as regras que te ensinaram para agradar mulher, você vai ser só mais um beta descartável. Mas quando você tiver coragem de romper o script, de desafiar a narrativa, de liderar com força e frieza, você vai se tornar o homem que ela finge que odeia, mas não consegue esquecer. Então pensa comigo. Você é o tipo que se adapta ao ambiente ou o que molda o ambiente ao redor da sua presença? Você age para agradar ou para dominar? Você vive pedindo espaço ou ocupa o espaço como se ele já fosse seu? Porque no fim, ela não quer um homem que pede permissão para existir. Ela quer um homem que só pelo olhar já diz: eu mando aqui. E você? Vai continuar sendo o cordeirinho obediente ou vai se tornar o lobo que marca território onde pisa? Comenta aqui embaixo se você já percebeu essa diferença na prática. Por que a maioria dos homens ainda tem medo de ser o que a mulher realmente deseja? Você tem coragem de quebrar o script e assumir o controle do jogo? Ou vai seguir sendo espectador enquanto outro cara escreve a história no lugar que era para ser teu? Escolha o teu lado, agora. Então, antes de mergulhar nessa verdade brutal, já fortalece esse conteúdo agora mesmo. Deixa teu like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já percebeu como as mulheres reclamam de estarem entediadas nos próprios relacionamentos, mesmo com caras que fazem tudo certo, são fiéis, presentes, carinhosos, e mesmo assim elas estão lá, mortas por dentro. Sabe por quê? Porque a zona de conforto é um cemitério erótico, e o homem perigoso traz vida ao corpo morto dela. E não é perigoso no sentido de bandido ou cafajeste de novela, mas no sentido de ser um homem que transborda intensidade, presença e imprevisibilidade emocional. Um homem que quebra o padrão, que foge da rotina morna, que entende que manter uma mulher viva, excitada e entregue
depende diretamente da tensão emocional e do jogo de polaridade. Você acha mesmo que ela vai se derreter pelo cara que manda "Bom dia, princesa" todo dia às 7 da manhã como um relógio programado? Você acha que ela vai se excitar com o marido que repete os mesmos movimentos na cama há 4 anos, no mesmo horário, no mesmo dia da semana, com a mesma previsibilidade de um funcionário de escritório? A verdade, irmão, é que mulher se desliga emocionalmente quando tudo vira rotina. Ela pode até continuar ali, no papel de esposa, de namorada, de mãe, mas por dentro, ela tá morta. O tesão morreu, o desejo secou, a alma dela tá em coma. E quem ressuscita isso? É o homem que representa risco, desafio, emoção e domínio. O homem que entra num ambiente e muda a energia. O homem que toca sem pedir, que fala com voz firme, que some quando precisa, que não vive para agradar, mas para marcar. E esse é o ponto que a maioria não entende. A zona de conforto não é só o inimigo da evolução masculina. É também o assassino silencioso da atração feminina. Ela deseja o desconhecido, o inesperado, o que gera frio na barriga. Por isso ela trai com o colega de trabalho, por isso se apaixona por um aventureiro, por isso persegue o cara que a faz chorar e depois rir. Porque ele ativa o sistema límbico dela com estímulos que o homem bonzinho e previsível já não oferece há muito tempo. É isso que dói nos caras que se matam pra agradar e são trocados por caras que não movem um dedo. Mas o ponto não é virar babaca, é virar intenso. É aprender a ser o homem que renova o fogo dela, não com flores e jantares, mas com presença masculina de verdade, com autoridade emocional, com magnetismo, com postura. Você tem coragem de ser esse homem? Ou vai continuar alimentando um relacionamento morto, esperando que ela sinta o que não sente mais? O que te impede de ser o risco necessário para despertar nela a vida que ela mesma sufocou com rotina, boletos e maternidade? A mulher deseja ser dominada por um homem vivo, não acolhida por um zumbi emocional. Ela pode até não assumir isso em voz alta, mas o corpo dela responde. Ela pode se declarar feminista moderna, mas sonha em ser puxada com firmeza, olhada com intensidade, penetrada com desejo real, não com um script seguro, aprovado por rede social. Por isso, a zona de conforto é o túmulo onde morre o tesão feminino. E só o homem que ousa sair desse ciclo e trazer energia nova consegue ressuscitar o desejo. Você quer ser o homem que ela tolera? Ou o homem que ela implora? Quer ser o marido que ela respeita? Ou o amante que ela não consegue esquecer? Comenta aqui, compartilha esse vídeo com quem precisa acordar e me diz: você tem coragem de ser o perigo que ela deseja em segredo? Essa é uma das verdades mais ignoradas e mais brutais, que um homem precisa engolir seco para sair da condição de coadjuvante na própria vida. Ela nunca te respeitará se você não for capaz de intimidar outros homens. Mas antes de continuar esse tapa na cara da realidade, já se inscreve no canal, deixa teu like nesse vídeo agora e comenta aqui se você já percebeu esse tipo de comportamento feminino na sua vida ou de algum conhecido. Porque esse conteúdo, irmão, precisa chegar em mais homens que estão sendo emasculados pelo sistema, perdendo o respeito da mulher que dizem amar e sendo humilhados sem nem perceber. Agora presta atenção. O instinto feminino está programado para buscar o homem que é capaz de proteger e liderar. E proteção, no inconsciente dela, não é o cara legal que liga perguntando se ela chegou bem. É o homem que impõe respeito quando entra num ambiente. É o tipo de cara que outros homens pensam 2 vezes antes de provocar. O que ela quer no fundo, mesmo que jamais admita em voz alta, é o macho alfa do grupo. O líder natural, o que dita o ritmo, o que carrega uma aura de força silenciosa, o que se destaca sem precisar gritar. Porque mulher, irmão, não escolhe com a razão, ela escolhe com o instinto. E o instinto dela detecta fraqueza, submissão, hesitação e rejeita tudo isso no nível mais primitivo. Você pode ser gentil, carinhoso, esforçado, fiel. Se ela perceber que na presença de outros homens você se encolhe, se cala, abaixa a cabeça ou tenta evitar conflito a qualquer custo, ela vai perder o respeito por você. Pode não ser imediato, pode não ser consciente, mas o processo começa ali. E o que vem depois é inevitável. Ela começa a testar seus limites, começa a te provocar, a te comparar com outros, a perder o tesão, a criar situações onde ela, inconscientemente, busca validar o que já sentiu, que você não é o homem forte que ela desejava. E o mais cruel? Ela não vai te avisar. Vai apenas esfriar, se distanciar, até te abandonar com um discurso pronto de: o problema não é você, sou eu.
enquanto corre para os braços do homem que ela sabe que outros temem ou admiram. Isso pode doer, mas é necessário ouvir. Mulher respeita e se submete emocionalmente ao homem que ela sabe que pode colocar qualquer outro macho no lugar, se for necessário. Isso não quer dizer ser agressivo ou sair batendo em todo mundo. Quer dizer ter presença, postura, linguagem corporal dominante, tom de voz firme, convicção. Quer dizer que, se alguém atravessar a linha, você vai saber lidar, vai saber se impor, vai saber proteger o que é seu sem perder a compostura. E se você não tem isso, ela sente. Porque ela testa o tempo todo, mesmo sem querer. Ela observa como você se comporta quando outro homem te confronta, quando alguém invade o espaço dela, quando vocês estão entre estranhos. Ela capta nuances, microexpressões, hesitações. E se você falha nesses momentos, ela te rebaixa no ranking mental que toda mulher carrega dos homens ao redor dela. E mais, quando ela percebe que os outros homens ao teu redor não te respeitam, que te tratam como piada, que te subestimam, que zombam da tua liderança, ela interioriza. Esse cara não é capaz de me proteger. E aí, irmão, não adianta mais correr atrás, comprar presentes, fazer jantares ou tentar convencê-la de que você é um bom partido. Ela já decidiu internamente. Você é descartável. Você é fraco. Você é um menino tentando se passar por homem. Quer ser respeitado por ela? Seja o homem que outros homens não ousam testar. Seja o cara que entra na sala e muda a energia, que se posiciona com clareza, que fala olhando nos olhos, que não abaixa a cabeça, que, se necessário, entra em conflito, não por ego, mas por honra. Porque o homem que não se impõe será sempre pisado. E se você acha que isso é exagero, olha ao redor. Quantos caras você conhece que fazem tudo certo, mas vivem sendo traídos, ignorados, descartados? Agora compara com aquele cara que pode não ser o mais bonito, nem o mais doce, mas é respeitado em qualquer ambiente. Onde você quer estar nessa equação? Porque no fim, não se trata só de atrair mulher, se trata de respeito. E respeito se impõe, não se pede. Comenta aqui embaixo. Você já perdeu respeito por não se posicionar diante de outros homens? Já sentiu que sua mulher te olhou diferente depois de uma situação onde você se acovardou? Não mente para si mesmo. É hora de assumir o controle, dominar tua presença e mostrar que ninguém pisa em você. Seja o homem que ela olha e pensa. Com ele, eu estou segura e submissa. E se tem um inimigo mortal da atração que ninguém te ensina a identificar, é o tédio. O assassino silencioso que destrói lentamente qualquer desejo, qualquer admiração, qualquer excitação feminina. E adivinha quem é o maior cúmplice disso? O bom moço. O cara que faz tudo certo. O cara que não incomoda, que não impõe, que vive pisando em ovos com medo de assustar, de perder, de parecer demais. Esse tipo de homem é o que mais sofre no jogo moderno, porque acredita que agradar, ser previsível e oferecer estabilidade emocional em excesso é sinônimo de ser desejado. Mas é justamente esse comportamento domesticado, dócil, sem sal, que transforma qualquer relacionamento em um cemitério emocional. A mulher pode até reconhecer o valor do cara certinho, pode até elogiá-lo, mas por dentro ela está secando, murchando, morrendo de tédio, ansiando por um estímulo que ele não tem coragem de oferecer. Porque o desejo feminino é movido por tensão, por imprevisibilidade, por energia masculina bruta que confronta, que lidera, que impõe. A mulher precisa olhar para o homem e sentir que há algo nele que ela não pode controlar. E o bom moço mata isso no primeiro mês. Ele está sempre disponível, nunca impõe limites. Vive tentando provar valor, pedir validação com atitudes e palavras. E nesse esforço constante de ser aceito, ele se torna emocionalmente castrado. O cara vicia quando ele gera emoções conflitantes, quando ele mantém a mulher intrigada, quando ele desaparece na hora certa, quando ele não entrega tudo de bandeja. O bom moço entrega tudo antes mesmo de ser solicitado. Ele se resume ao conforto, quando ela está biologicamente programada para desejar um pouco de desconforto emocional. Aquele frio na barriga, aquela dúvida, aquele medo gostoso de perder. O homem que não provoca esses estímulos vira irmão, vira amigo, vira depósito emocional. Já parou para pensar por que ela corre atrás de quem a trata com descaso, mas ignora quem a trata como prioridade? Porque o cérebro dela é treinado, desde a biologia, a reconhecer superioridade masculina através de escassez, de liderança, de tensão sexual e comportamental. E o bom moço é tudo, menos escasso. Ele se oferece inteiro, rápido demais, com sede de aceitação, e com isso perde o valor.
Sabe o que mantém uma mulher ligada num homem? Incerteza emocional, domínio corporal, liderança em silêncio, confiança absoluta. O homem que sabe sumir, que sabe dizer não, que não tem medo de perder, que olha nos olhos sem implorar nada. Esse homem nunca é tedioso, porque ele é raro. A maioria dos homens bons estão no pedestal dela, esperando que ela os escolha, enquanto ela sonha com o que está no topo, olhando para baixo e selecionando. Você tem coragem de reconhecer isso? Ou vai continuar sendo o bonzinho que nunca é escolhido? O tédio vem da previsibilidade, da ausência de desafio, da rotina emocional sem altos e baixos. E se você é o tipo de homem que faz tudo por ela, todo dia, igualzinho, como um robô romântico, saiba, você não está criando conexão, está criando saturação. Atração é tensão. E tensão vem de desequilíbrio calculado, não de equilíbrio forçado. A mulher não se vicia no cara que entrega tudo. Ela se vicia no cara que ela nunca tem completamente. E o bom moço, no fim das contas, é o grande arquétipo da mediocridade relacional. Muito disponível, muito previsível, muito entediante. Você vai continuar tentando vencer pelo cansaço? Ou vai dominar pelo impacto? Você quer ser o amor seguro que ela abandona? Ou o caos sedutor que ela nunca supera? Escolhe. Porque o jogo já começou. E o bonzinho já está perdendo. E aqui, irmão, a gente toca numa das engrenagens mais primitivas, mais instintivas e ao mesmo tempo mais ignoradas pela maioria dos homens. Quanto mais incontrolável você é, mais controle ela deseja ter sobre você. E falha. Mas antes de mergulhar nesse abismo de realidade crua, já faz o necessário para que essa mensagem chegue a quem precisa. Deixa o like agora, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já viveu esse tipo de dinâmica com alguma mulher que parecia obcecada por você justamente porque não conseguia te decifrar, e compartilha com pelo menos um amigo que vive sendo manipulado porque é previsível demais. E entenda uma coisa: previsibilidade mata o desejo. Controle absoluto destrói a tensão sexual. E homens que vivem tentando agradar, alinhar, se justificar, explicar cada passo que dão, são exatamente os que se tornam brinquedos emocionais nas mãos de mulheres que não os respeitam. Agora presta atenção. Toda mulher vai testar teu nível de controle emocional, de liberdade interna e de soberania pessoal. Toda mulher vai medir se você se dobra ao olhar dela, se perde a postura diante da emoção dela, se molda ao humor dela. Se você se entrega ao controle feminino, ela respira aliviada, mas com tédio. Agora, quando ela te encontra e não consegue te decifrar, quando sente que você não se dobra, não muda tua essência por ela, não entra no jogo emocional que ela está acostumada a vencer, começa o verdadeiro interesse. Porque você se torna o desafio. Você se torna a incógnita que ela precisa resolver, o mistério que ela quer desvendar, a força que ela sonha em domar. Mas não consegue. E isso vicia. Isso deixa ela inquieta. Isso liga o sistema de recompensa cerebral dela de forma tão profunda quanto um vício químico. O homem incontrolável não é o agressivo ou o inconsequente. É o homem que se domina a tal ponto que não pode ser manipulado. Que tem sua vida tão bem definida, sua missão tão bem estabelecida, sua autoestima tão bem resolvida, que nenhuma chantagem emocional, nenhuma lágrima, nenhuma promessa de sexo ou afeto muda a direção dele. Ele é o homem que sabe que o mais perigoso na sedução é não precisar da mulher. É justamente essa ausência de necessidade que gera a atração avassaladora. Porque o homem que não precisa dela pode desejá-la com intensidade. E esse desejo, quando livre, é o que mais excita uma mulher. Mas quando você se torna previsível, controlável, dobrável, ela percebe que venceu. E quando ela vence, ela perde o interesse. É cruel, mas é biológico. A mulher respeita o homem que ela não pode controlar, que ela não sabe o que fará em seguida, que some quando quer, que aparece com presença, que vive para si mesmo. Ela vai tentar te capturar, colocar rótulo, exigir status, cobrar rotina, mas cada tentativa frustrada de te domesticar aumenta o valor que você tem na mente dela. Porque a verdade é essa: o que ela não controla, ela valoriza. O que ela domina, ela despreza. O beta emocional, o cordeirinho que vive sob os comandos do afeto feminino, pode até ser chamado de homem ideal, mas nunca será o homem desejado. Já o alfa estoico, autêntico, inquebrável, esse é o homem que ocupa os pensamentos mais íntimos dela, mesmo que ela nunca admita. E aqui eu te pergunto na cara dura: você tem sido o homem que ela controla, ou o homem que ela deseja controlar, mas falha miseravelmente? Comenta aqui,
Porque esse insight é um divisor de águas para todo homem que busca ser respeitado antes de ser amado. Tá na hora de parar de tentar ser decifrado. Seja um enigma. Seja o fogo que ela tenta apagar, mas que consome as entranhas dela toda vez que te olha e percebe. Ele é livre demais para ser domado. Ele é forte demais para ser moldado. Ele é intenso demais para caber no roteiro que ela tem para homens comuns. E você? Vai continuar sendo um peão previsível? Ou vai se tornar o jogo inteiro? Escolha. Subtítulo 14. A verdade nua. Ela quer um homem que o mundo tema, mas que a deseje como única. E se você ainda acredita que o caminho para o coração de uma mulher passa por ser compreensivo, gentil, previsível e romântico, meu irmão, é melhor sentar, respirar fundo e engolir seco, porque o que eu vou te entregar agora é o tipo de verdade que arde, mas que pode transformar você num homem lembrado, desejado e respeitado, ou continuar te mantendo nesse limbo de ser bom demais para ela, aquele elogio disfarçado de desprezo que joga milhares de homens no lixo emocional todos os dias. Mas antes, como sempre, já vou te pedir. Se essa verdade brutal te toca, te revolta ou te liberta, deixa teu like agora. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você já viveu com esse tipo de dinâmica e compartilha com um irmão que tá se perdendo no jogo sem nem perceber. E vamos direto ao ponto. Toda mulher de valor, consciente ou não, deseja um homem que o mundo tema. Um homem que carrega presença, que tem um silêncio mais pesado que 1000 palavras, que impõe respeito sem levantar a voz, que entra num ambiente e muda a energia. Esse é o tipo de homem que atrai desejo genuíno. Não porque ele é mau, mas porque ele representa poder. E o que ela quer é exatamente isso, a experiência visceral de estar ao lado de um predador, mas que, por escolha, por instinto e por domínio próprio, decide olhá-la como única. É isso que desperta o impulso mais profundo e primitivo da mulher. Ser escolhida por aquele que poderia ter todas, mas que, por algum motivo, olha para ela com intensidade exclusiva. É o paradoxo que ativa o desejo feminino. Poder absoluto misturado com atenção seletiva. E sabe por que isso funciona? Porque, no fundo, mulher não quer igualdade. Ela quer hierarquia. Ela quer se sentir especial ao lado de alguém que é raro. Ela não respeita o homem que se ajoelha, que implora, que se rebaixa para agradar. Ela até usa, manipula, abusa emocionalmente, mas jamais se entrega com tesão verdadeiro. O desejo nasce da admiração, e a admiração só existe quando ela te vê como alguém acima da média, alguém que o resto do mundo respeita, teme ou inveja. Agora me diz com sinceridade brutal, o que você tem feito para se tornar esse homem? Você está construindo um império interno de disciplina, de autocontrole, de presença? Ou está esperando a aprovação dela para se sentir alguém? Porque enquanto você quiser ser o bonzinho que agrada, ela vai correr atrás do lobo solitário que desafia, que provoca, que some, que impõe limites e que olha nos olhos dela como quem diz: eu posso te devorar, mas hoje eu escolhi te amar. E essa escolha, feita por um homem de valor real, tem peso. É esse o tipo de energia que ela quer sentir na pele, na alma, no corpo. A mulher quer o privilégio de ser desejada por um homem que o mundo inteiro respeita. É isso que move o desejo feminino verdadeiro. Não status financeiro apenas, mas status energético. Ela quer o homem que pode ser brutal com o mundo, mas que escolhe ser vulnerável só com ela. E se você ainda não entendeu isso, vai continuar atraindo rejeição atrás de rejeição, sendo o melhor amigo que segura a vela, que paga jantar, que ouve desabafo e nunca toca, nunca lidera, nunca impõe presença. Então eu te pergunto, você é o tipo de homem que ela usaria como troféu ou como escudo? Você está se tornando alguém que os outros homens observam em silêncio e que as mulheres desejam em segredo? Ou ainda vive na ilusão de que basta ser bonzinho para ser amado? Comenta aqui embaixo se você já percebeu esse paradoxo. O quanto mais poderoso você se torna, mais elas se rendem. Não por medo, mas por pura atração. Porque a verdade é simples. Mulher deseja a exclusividade emocional de um homem que não precisa dela para viver, mas que mesmo assim a escolhe. E se você ainda não é esse homem, é melhor começar hoje, porque amanhã ela já estará nos braços de quem é. E agora, meu irmão, segura firme, porque o que vem a seguir não é para qualquer um. É para homem de verdade, aquele que cansou de ser enganado por frases bonitinhas tipo eu quero um cara legal, gosto de estabilidade, me atraio por respeito. E já vou pedir com toda a frieza consciente.
Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você já foi trocado por um cara babaca, instável e tóxico enquanto tentava ser o bonzinho idealizado. Porque hoje você vai entender de uma vez por todas porque o instinto feminino não quer paz. Quer drama, perigo e dominância. Isso mesmo. O inconsciente dela clama por emoções extremas, por experiências que rompem com a previsibilidade, por relações que a façam sentir adrenalina, e é por isso que o cara bonzinho, o estável, o disponível, o previsível, é descartado. Ela pode dizer que quer um cara calmo, mas quando deita a cabeça no travesseiro, ela fantasia com o homem que faz ela tremer de insegurança. Porque emoção é o combustível do desejo feminino, e previsibilidade mata o tesão. O cara previsível responde sempre, é educado sempre, faz tudo certo, e por isso mesmo é ignorado. Ele é o fast food emocional, acessível, sem mistério, sem intensidade. O oposto do que instiga o instinto reprodutivo dela, que foi moldado para buscar genes dominantes, atitude de liderança, aura de risco e controle absoluto sobre o próprio território. O instinto dela não quer rotina, quer montanha-russa. E o homem que fornece isso, o que some sem explicar, o que impõe limites, o que mantém a postura mesmo diante das chantagens emocionais dela, é o que se torna o vício. E você, que aprendeu com Disney, novelas e com a mãe dizendo "respeita as mulheres que elas vão te amar", foi jogado no matadouro sem nem perceber. Porque esse sistema é feito para criar cordeiros, homens que obedecem, agradam e se anulam, enquanto elas continuam sendo atraídas por quem as ignora, desafia e domina emocionalmente. Sabe por que ela não valoriza o cara previsível? Porque ele já se entregou antes mesmo de ser desafiado. Porque ele comunica insegurança ao se moldar, ao se justificar, ao se mostrar ansioso por aprovação. Enquanto isso, o cara que mostra que pode ir embora a qualquer momento, que ela não tem certeza se está ganhando ou perdendo, que some no auge e volta no momento certo. Esse cara ocupa espaço mental, vira obsessão, deixa ferida narcísica. E a ferida é o que faz ela voltar. Mulher não volta pelo carinho, volta pela dúvida. Ela não persegue quem a idolatra, persegue quem a desconstrói. Não porque gosta de sofrer, mas porque sofre tentando conquistar alguém que ela sabe, lá no fundo, que está acima do nível emocional dela. E você, homem, precisa entender. Se não for dominante, será dominado. Se não for imprevisível, será descartável. Se não gerar drama, será visto como morno. E morno, no mundo feminino, é igual a invisível. Então, pare de tentar ser previsível para agradar. Comece a ser imprevisível para impactar. Pare de seguir o manual do homem certinho. Rasgue esse manual. Queime esse lixo emocional que só te fez perder tempo, dinheiro e autoestima. Crie sua própria narrativa. Seja o homem que ela nunca entende totalmente, que ela nunca controla, que ela sempre teme perder. Esse é o segredo da dominância real. Não é gritar, não é ser rude. É saber exatamente quando aparecer, quando sumir, quando falar, quando calar. É saber se impor com presença, silêncio e atitudes que mostram: eu me basto. Você está pronto para ser esse homem? Ou vai continuar vivendo a fantasia de que ser previsível, leal e disponível é o caminho para o coração de uma mulher? Acorda! Mulher não quer estabilidade. Mulher quer emoção com estabilidade. E se você não fornece isso, outro vai fornecer. E ela vai embora, sem olhar para trás. Quando é que você vai parar de ser o homem que ela usa como estepe emocional e começar a ser o que ela não consegue decifrar nem substituir? Comenta aqui. Já sentiu isso na pele? Já viu ela correndo atrás do caos enquanto te ignorava? Isso tem nome: biologia. E você pode ignorar a biologia, mas ela nunca vai te ignorar. Você só é invisível porque é seguro demais. E essa frase vai doer em muitos que vivem repetindo que mulher gosta de homem bom, mulher quer um cara estável, mulher procura alguém para casar. Tudo papo furado que cai por terra quando você entende o mecanismo real que acende o desejo feminino. A emoção mora no abismo, não no sofá. Mas antes de seguir com esse soco de realidade, eu preciso que você fortaleça esse canal. Deixa o like agora, se inscreve se ainda não fez isso, comenta aqui embaixo se já se sentiu invisível mesmo fazendo tudo certo. E compartilha esse vídeo com um irmão que vive sendo ignorado por ser bonzinho demais, porque essa mensagem pode salvar anos da vida dele. Agora escuta com atenção. Você é invisível porque sua presença não gera tensão nenhuma. Sua energia não ameaça os sentidos dela. Seu jeito é confortável, previsível, fofo, domesticado. E o cérebro dela classifica isso como
irrelevante. É isso que o cara legal, gentil, sempre presente, nunca ousado, nunca imprevisível, não entende. Mulher presta atenção no que movimenta o emocional dela, não no que oferece estabilidade sem impacto. E o emocional dela só é ativado quando existe incerteza, quando existe risco, quando existe o mínimo de instabilidade emocional que faz ela sair do tédio mental e pensar: o que será que ele vai fazer agora? Por que ele sumiu? Será que ele gostou de mim ou só me usou? Essas perguntas, essas dúvidas que o homem perigoso planta sem esforço, são exatamente o combustível da excitação feminina. Enquanto isso, o cara seguro, o cara que responde rápido, que dá bom dia antes dela abrir o olho, que planeja viagens românticas depois do segundo encontro, que chora pra provar que tem lado sensível, vai sendo enterrado na cova rasa do desinteresse. Você acha que ela quer sofá e Netflix com um homem que não tem presença masculina? Claro que não. Ela quer isso com o cara que já fez ela sentir o abismo, aquele que mostrou que poderia tê-la a hora que quisesse, mas escolheu não correr atrás. E é aí que tá a chave. O homem que entende a dinâmica da emoção feminina não se esforça para ser previsível. Ele se esforça para ser memorável. E não há nada mais memorável que a emoção crua que só um homem frio, confiante, cheio de mistério e presença firme consegue gerar. O problema é que os bonzinhos confundem conforto com conexão. Acham que ser previsível é ser confiável, quando na verdade é ser descartável. Eles oferecem estabilidade sem sedução e acabam virando o trampolim emocional para ela se recuperar do verdadeiro homem que a fez sentir algo. Já viu isso? Já foi o cara com quem ela conversava durante horas enquanto pensava no ex que a tratava com descaso? Já foi o cara que ela dizia: "Você é perfeito, mas..." antes de sumir do mapa? Pois é, porque a emoção mora no abismo, mora no mistério, mora na dúvida, mora naquele toque inesperado, no sumiço calculado, na fala que desafia em vez de agradar. Emoção é o que ela procura, mesmo que negue. E se você não for o responsável por causar isso nela, alguém mais vai ser. E adivinha quem ela vai escolher? O que te impede de ser sua melhor versão? O que te prende nessa prisão emocional onde você acha que precisa ser o mais seguro, o mais gentil, o mais previsível? Você quer ser o sofá ou o abismo? Porque mulher deseja o que tira o chão dela, não o que estende o tapete. E até você entender isso, vai continuar invisível no jogo que premia quem sabe ser lembrado. Essa é uma daquelas verdades que dói, mas que liberta. Homem inofensivo é útil, mas nunca, eu repito, nunca, irresistível. Pode anotar isso. Tatuar se for preciso, porque é um princípio imutável no comportamento feminino. Um pilar invisível do mercado sexual que separa os homens que são usados dos homens que são desejados. Mas antes de mergulhar nessa realidade crua, já solta o dedo no like agora, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, comenta aqui embaixo se você já foi o bonzinho útil e compartilha esse vídeo com outros homens que estão sendo sugados emocionalmente enquanto acham que estão fazendo a coisa certa. Porque essa ilusão precisa acabar. Vamos direto ao ponto. O homem inofensivo. O cara que nunca impõe limites, que nunca contraria, que só diz sim amor, que se molda a tudo que ela quer, que é gentil ao extremo, que morre de medo de parecer agressivo ou dominante. Esse cara é uma peça funcional, uma ferramenta conveniente na vida dela. Ela vai usar esse tipo de homem para conversar, para desabafar, para fazer favores, para ouvir sobre os problemas dela com outros caras, às vezes até para namorar por um tempo. Mas nunca, nunca, esse homem vai ser o que tira o fôlego dela, o que provoca arrepios, o que gera aquele olhar de desejo incontrolável. Porque irresistibilidade masculina nasce da tensão, da imprevisibilidade, do risco emocional, da intensidade, da energia de poder contida e, acima de tudo, da ameaça controlada. É isso mesmo, ameaça controlada. Não é violência, não é abuso. É aquela energia de um homem que carrega uma força que poderia esmagar, mas escolhe proteger. Um homem que você sente que, se quisesse, poderia dominar o ambiente inteiro. Isso gera respeito, isso gera tesão, isso gera entrega. O homem inofensivo, por outro lado, é o que desperta conforto, previsibilidade, segurança, mas zero pulsão sexual. Ela sabe que ele não vai confrontar, que ele não vai desafiar, que ele não vai dizer não, que ele não vai puxar seu cabelo com força, que ele não vai a colocar contra a parede quando ela estiver testando seus limites. O homem inofensivo tem cara de bom marido, mas energia de capacho.
E por mais que ela diga que gosta de homem sensível, gentil, educado, no fundo ela quer um homem que tenha escolha. E homem inofensivo não tem escolha. Ele é assim porque não sabe ser outra coisa. Ele não sabe impor, não sabe liderar, não sabe dizer: você passou dos limites. E é por isso que, mesmo sendo tudo o que ela diz querer, ele nunca é tudo o que ela realmente deseja. É por isso que ela o trai com o tatuado quebrado emocionalmente. É por isso que ela se envolve com o cara que não manda mensagem por 2 dias e depois aparece como se nada tivesse acontecido. Porque esse cara transmite valor. Ele não está desesperado. Ele é imprevisível. Ele gera desafio. O homem inofensivo, por outro lado, é previsível ao extremo. E o cérebro feminino não foi programado para se excitar com o previsível. Foi programado para buscar o melhor gene, o homem mais forte, o líder da tribo. O que tem presença, poder e coragem de contrariar a vontade dela se for necessário. E eu te pergunto agora, sem rodeio: você está sendo irresistível ou apenas útil? Você quer ser lembrado ou apenas tolerado? Você quer dominar o coração e o corpo de uma mulher ou apenas ser mais um número no histórico emocional dela? Porque se você está se esforçando demais para nunca incomodar, para nunca impor, para nunca desagradar, parabéns! Você está se tornando o homem mais facilmente substituível da história. Um homem inofensivo é confortável como um sofá, e ela vai sentar em você quando estiver cansada, mas vai buscar outro quando quiser prazer, intensidade e emoção real. E aí eu te pergunto, você quer continuar sendo sofá ou quer se tornar o homem que ela nunca esquece? Comenta aqui embaixo, irmão. Já passou por isso? Já foi o cara perfeito, mas descartado? Acorda. A masculinidade verdadeira não é ser inofensivo. É saber exatamente o poder que carrega e usá-lo com maestria. E se você ainda acredita que ser o homem estável, presente e certinho vai te garantir o respeito e o desejo de uma mulher, se prepara para tomar esse tapa com força. Mas antes, já faz o que tem que fazer. Dá o like agora nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui se você já foi o cara estável que ela descartou do nada, e compartilha com aquele amigo que ainda acredita que ser o bonzinho é o segredo para manter uma mulher apaixonada. Porque o que eu vou te dizer agora vai desmontar o teatro romântico que a sociedade construiu em cima da mentira emocional feminina. Subtítulo 18. Ela finge gostar de estabilidade até o caos aparecer de barba por fazer e olhar assassino. E essa frase, irmão, é um resumo cruel do mercado sexual moderno. Porque a verdade é que a mulher não se atrai pela estabilidade, ela se prende a ela quando não tem opção melhor no momento. Estabilidade, segurança, previsibilidade, tudo isso só entra em jogo quando ela já passou pelas emoções intensas com homens que tiraram o chão dela, que fizeram ela se sentir viva, desafiada, consumida. E se você acha que é exagero, olha ao seu redor. Quantos caras já deram tudo para uma mulher? Carinho, segurança, fidelidade, atenção. E mesmo assim foram trocados pelo ex-cafajeste que ela mesma dizia odiar. Porque esse é o padrão oculto que ninguém te conta. Ela só valoriza a estabilidade depois de ter vivido o caos. Só valoriza o porto seguro depois de ter se afogado no furacão. Mas mesmo assim, a qualquer momento em que esse caos reaparece, com aquele olhar frio, barba por fazer, energia masculina bruta e presença de predador, ela se reconecta com o DNA primitivo que pulsa dentro dela. E aí, meu amigo? Não tem currículo, boa intenção ou flores que te salvem. Ela volta pro instinto. Ela volta pra adrenalina. Porque o desejo feminino não é racional, ele é visceral. E a estabilidade, por mais que ela diga querer, não ativa esse desejo. Estabilidade é o que ela tolera quando não encontra o que realmente quer. E o que ela quer, mesmo que negue, é aquele homem que não vive pra ela, que tem um olhar de quem já viu a escuridão e voltou, que impõe presença sem precisar levantar a voz, que vive no próprio mundo e a convida para entrar nele, não para ser dona dele. E aí vem o tapa na cara mais cruel. Você pode fazer tudo certo, seguir todos os conselhos de ser um cara legal, estar presente, pagar as contas, mandar bom dia, e ainda assim perder espaço para um cara que aparece de forma esporádica, fala pouco, encosta com confiança e deixa um mistério no ar. Por quê? Porque esse homem representa o caos que ela sente, mas não entende. Representa o desafio que ela quer vencer, mas não consegue. Representa o perigo emocional que faz ela se sentir viva. E você, meu irmão, se quiser realmente ser o homem que ela deseja e respeita, precisa aprender a dominar os dois lados. Ser o guerreiro que traz segurança por presença, não por dependência.
Ser o caos controlado. Ser a tempestade que sabe quando recuar e quando explodir. Ser o homem que ela sente, mesmo quando não está presente. Porque a estabilidade sem intensidade vira tédio. E o tédio mata o desejo. Ela pode dizer que quer paz, mas se a paz não vier embalada em masculinidade firme, energia dominante e presença forte, ela vai procurar o caos na primeira oportunidade, mesmo que isso signifique sabotar a própria vida. Você já viveu isso? Já foi trocado depois de entregar tudo? Já percebeu como o cara que não se esforça tanto tem mais impacto do que o cara que se doa demais? Comenta aqui. Chega de acreditar nas palavras. O jogo se vence com instinto, não com discurso. Se você não for o caos disfarçado de estabilidade, vai ser só mais um nome apagado no celular dela. Então decide agora. Vai continuar sendo o bonzinho previsível? Ou vai se transformar no homem que ela teme perder e nunca consegue esquecer? Porque no final, irmão, ela pode amar o cara estável, mas vai gozar pelo cara que carrega o caos nos olhos. Essa é uma das lições mais brutais, poderosas e incompreendidas do jogo. O verdadeiro alfa não pergunta o que ela quer. Ele a faz descobrir o que precisa. E se isso já te incomoda de cara, é sinal de que você ainda está preso na ilusão da validação feminina. Naquela prisão mental onde o homem vive girando em torno do desejo dela, tentando adivinhar o que agrada, o que satisfaz, o que não assusta, o que não pressiona. E nessa dança humilhante, ele vai se apagando, se moldando, se castrando até se tornar exatamente aquilo que ela nunca vai respeitar. Mas antes de eu te jogar essa verdade como um tapa na cara da tua submissão disfarçada de romantismo, já te peço, deixa teu like agora mesmo nesse vídeo, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você já viveu esse papel de agradador silencioso e compartilha com pelo menos um homem que precisa acordar. Porque essa verdade ninguém vai ensinar em cursinho de sedução, nem na novela das 8. Presta atenção. Quando o homem se coloca na posição de perguntar o tempo todo o que você quer, o que te agrada, tá tudo bem, posso fazer isso, ele está automaticamente se posicionando como o servo emocional dela. E sabe qual é o problema disso? Ela perde o desejo. O desejo feminino não nasce da certeza, nasce da dúvida, da tensão, da imprevisibilidade. O desejo não se acende com previsibilidade e submissão, mas com domínio e firmeza. O homem que ela deseja de verdade é aquele que não vive tentando agradar. Ele impõe uma experiência tão intensa, tão poderosa, tão real, que ela nem sabia que precisava daquilo até viver. E esse é o segredo. O alfa verdadeiro não é aquele que dá à mulher tudo o que ela acha que quer, é o que mostra pra ela tudo o que ela nunca imaginou que precisava. Ele não pergunta o que ela quer no sexo. Ele lê os sinais do corpo, interpreta a linguagem do desejo e conduz com segurança. Ele não pergunta onde ela quer ir. Ele decide, porque sabe que liderança é um afrodisíaco brutal. Ele não espera a aprovação para se posicionar. Ele se posiciona, e a aprovação vem depois como consequência natural da força que ele exala. E isso não é arrogância, é estrutura. O homem que conhece seu valor não mendiga a orientação emocional de mulher nenhuma. Ele conduz o jogo, ele dita o ritmo, ele mostra o caminho, e ela segue por instinto, não por escolha lógica. Você já reparou como as mulheres testam os homens com perguntas tipo: mas você gosta disso? Você faz isso por mim ou porque quer? Você faria isso se eu não pedisse? É tudo armadilha emocional para medir o teu eixo. Se você oscilar, ela já sabe. Não é ele. Agora, se você responde com convicção, com calma, sem se justificar, ela se entrega. Porque o homem que não pede permissão, que não procura ser compreendido o tempo todo, que age com firmeza e intensidade, esse é o homem que ela admira em silêncio e deseja com culpa. Porque ele não vive para agradá-la. Ele vive tão alinhado com a própria missão que ela sente que precisa acompanhá-lo ou vai perder a chance de viver algo maior do que ela. E é aí que mora o poder. Quando você vira espelho do que ela precisa e não boneco do que ela quer. O verdadeiro alfa transforma a mulher. Ele ativa nela camadas que estavam adormecidas. Ele desafia, ele tensiona, ele guia. E é por isso que ela não esquece. Porque esse tipo de homem é raro. E você vai continuar perguntando o que ela quer ou vai começar a mostrar quem você é e conduzir com firmeza, presença e intensidade? Comenta aqui se você já sentiu esse poder de fazer uma mulher se descobrir ao teu lado. O que te impede de ser esse homem hoje? Você quer ser lembrado como o cara que perguntava demais? Ou como o que despertou nela aquilo que ninguém mais teve coragem de provocar? A escolha é sua. Mas saiba, no final,
Ela não vai te agradecer por ter sido bonzinho. Ela vai te desejar por ter sido imbatível. Então já chega com o dedo no like, se inscreve agora no canal e comenta aqui embaixo se você já viu aquela mulher que jurou que nunca mais voltaria. Voltar pro mesmo cara que destruiu o emocional dela, que a fez chorar, duvidar, se perder. E mesmo assim, ela escolheu se entregar de novo. Sabe por quê? Porque no fim, ela sempre volta para o homem que pode destruí-la. E ainda assim escolhe não fazer. E essa é uma das verdades mais cruas e malditas da natureza feminina que ninguém tem coragem de dizer. A mulher não é viciada no homem bonzinho, previsível, seguro. Ela é viciada na tensão entre perigo e controle. Ela deseja aquele que tem o poder de quebrá-la em 1000 pedaços, mas que por escolha própria decide contê-lo. É o paradoxo da submissão feminina. Ela se rende de verdade ao homem que ela sabe que é capaz de dominá-la por completo, corpo, mente e alma. Mas que não precisa provar isso com gritos, desespero ou força bruta. Ele prova com presença, com atitude, com silêncio firme e com o domínio absoluto sobre si mesmo. Ela não volta por amor romântico. Ela volta porque sente que aquele homem a viu nua de verdade. Não o corpo, mas a alma. E isso a assusta e a excita ao mesmo tempo. Ela pode namorar o legalzinho, casar com o provedor, tirar foto de casal feliz no Instagram, mas é no travesseiro, sozinha, que ela lembra do homem que podia esmagar o coração dela e decidiu não fazer. É esse que deixa cicatriz. É esse que molda o padrão de comparação dela pro resto da vida. E se você acha que é exagero, olha à sua volta. Quantas mulheres você conhece que vivem reclamando do ex tóxico, mas que continuam respondendo às mensagens dele? Quantas dizem que estão em paz com o atual, mas vivem checando o perfil do cara que ferrou a cabeça delas? A verdade é que mulher respeita e se apega ao homem que ela não consegue dominar. Ao homem que tem o poder de destruí-la emocionalmente, mas que não precisa abusar disso para provar valor. O simples fato dele ter esse poder e manter o autocontrole é o que aprende, porque ele vira o referencial absoluto de força masculina. O bonzinho pode até ser mais ético, mais honesto, mais estável, mas ele não tem poder. Ele vive na base da aceitação. Já o homem perigoso, o homem que ela sabe que é capaz de sumir, de ir embora, de não se importar, esse é o homem que ela tenta prender com o corpo, com sexo, com promessas, com joguinhos, porque ela sabe que está diante de alguém que não depende dela. E é isso que excita. Independência emocional somada à capacidade de fazer estrago. É como um leão que escolhe não devorar. Ela se entrega porque sente que está sob domínio, mas um domínio racional, controlado, que inspira desejo e medo ao mesmo tempo. E sabe o que é mais louco? Quanto mais ela tenta domesticá-lo, mais se apega. Porque cada falha em domar esse tipo de homem só reforça a superioridade dele aos olhos dela. A mulher volta porque esse cara representa aquilo que todos os outros fingem ser. Um homem que conhece a si mesmo, que não precisa mendigar amor, que carrega poder no olhar e presença na alma. E você é esse homem? Você é o que ela sabe que poderia destruí-la, mas escolhe não fazer. Ou é o que vive tentando agradar com medo de ser esquecido? Comenta aqui, compartilha esse vídeo com quem precisa despertar e responde com sinceridade. Você é o fim da linha dela ou só mais um capítulo descartável?